Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi Barcelos do Desaniversários e hoje a gente vai conversar sobre o livro assim que montou um triplex na minha cabeça e acredito que tenha sido o melhor de 2023 até o momento. Tô falando de A Empregada, que foi o lançamento da editora Arqueiro agora do mês de junho. Então vem comigo que depois da vinheta, olha, uma das melhores indicações que vocês vão receber aqui, hein? Bom, já começo dizendo para vocês que esse vídeo não vai ter spoiler, fiquem tranquilos, mas eu quero muito convencer vocês a lerem. E aí, quando vocês lerem, por favor, vão lá no meu direct, mandem mensagem, vamos conversar sobre esse final, tá? Eu quero muito, mas fiquem tranquilos que no vídeo de hoje não vai ter spoiler. Vou começar então falando um pouquinho sobre a sinopse do livro, depois um pouco sobre a estrutura do livro e por fim as minhas considerações. Aqui a gente vai ter a história da Millie. A Millie, ela é uma ex-presidiária. A gente não sabe o que a Millie fez pra parar na prisão. A gente só sabe que ela tá incondicional e ela precisa de um emprego. Até então ela estava trabalhando numa rede de fast food, mas Millie foi demitida e não sabemos o que a Millie fez para ser demitida. Nesse momento ela tá morando dentro do carro dela, dormindo no banco de trás e ela não tem $1 para nada. Assim, a situação dela tá realmente muito ruim. Ela vai, então, numa entrevista na casa dos Winchester para trabalhar como empregada. Só que, assim, ela tem certeza que eles não vão contratar ela porque ela tem antecedentes criminais, eles têm, né, uma criança morando na casa, então ela pensa, né, por que eles me contratariam? Devem ter pessoas muito mais qualificadas. Além disso, os Winchester são, assim, absurdamente ricos, eles moram, sabe, numa mansão. Então, ela pensa, por que me contratariam, né? Mas eles contratam. A chefe da Millie se chama Nina. E a Nina, ela parece ser, assim, a patroa perfeita. Então, ela trata a Millie muito bem. Ela é, sabe, super amorzinho. A gente vai ter o Andrew, que é o marido da Nina. E o Andrew também parece ser incrível. E, além disso, a gente vai ter a filhinha da Nina, que essa daí eu não consigo defender no começo, não. Amiga, não tem como te defender. Essa daí, ela é virada do avesso. Gente, a criança, parece que a função dela é fazer a vida da Millie um inferno. Ela é super mal educada, ela, sabe, ela tem atitudes assim que, meu Deus, dá vontade de pegar a criança e dar um sacode, assim, sabe? Mas a Millie não pode fazer nada disso, ela tem que tratar a menininha muito bem. Afinal, ela tem que manter o emprego dela, né? O livro vai se desenrolando e a gente percebe que a Nina não é exatamente aquela coisinha fofa que apareceu lá no começo do livro. Ela começa, gente, a estragar a casa inteira. Ela suja as coisas de propósito pra Millie ter que limpar. Ela fala uma coisa pra Millie, depois ela fala outra coisa pro Andrew. Ela coloca a culpa em coisas que a Millie não fez, mas ela diz que a Millie fez. Então, assim, a vida da Millie vai começando a ficar bem difícil naquela casa, mas a Millie precisa do emprego, porque senão ela vai voltar pra cadeia e ela não quer voltar a ser presa. E aí, nesse meio tempo, a gente vai ter o Andrew, que é o chefe maravilhoso, né? Ele parece, assim, que ele é humilhado pela esposa, mas mesmo assim, ele dá muito carinho pra ela, ele cuida da casa, ele entende a Millie, então ele tá ali realmente dando um suporte. O Andrew é um cara, ó, muito fofinho. E é isso que eu vou falar pra vocês, porque o interessante desse livro é você ir descobrindo aos poucos o que vai acontecer, o que aconteceu no passado da Millie. Pra mim, essa foi a parte mais divertida, ir descobrindo aos pouquinhos. Só digo uma coisa, quando eu cheguei em 50% do livro, eu fiquei, gente do céu, tá tudo resolvido, a mulher entregou o livro em 50% e agora? Aí fiquei até meio chateada, porque tava indo tão bem, né? Só que não entrega não, gente. Não entrega não. Não desanima. Continua o livro, porque aí é que o negócio vai se desenrolar. E o que eu posso dizer pra vocês é que assim, ó, as últimas linhas do livro vão montar um triplex na tua cabeça.
maravilhoso. Agora falando um pouquinho sobre a estrutura. Esse livro, ele é narrado em primeira pessoa, o que traz proximidade, né? Ele é dividido em partes e a primeira parte é narrada pela Millie. Então ele é um livro assim que, nossa, você vai torcer muito por essa personagem e você vai ficar o tempo inteiro angustiado pelas coisas que ela tá passando, dá vontade de entrar no livro e, sabe, dar um sacode nos outros personagens. E eu não vou falar mais sobre as outras partes, porque daí realmente vai ser spoiler. Então eu não vou falar quem narra, né, o que pode acontecer. Mas é isso, é um livro com capítulos bem curtinhos que você não consegue largar. Pra vocês terem uma ideia, eu não consigo ler assim com pessoas conversando ao meu redor, porque eu me distraio, mas fui sair com os meus pais esse final de semana e eu tava lendo o livro, né? E eu não conseguia, gente, não conseguia parar. Ficava aqui no carro só, ó, lendo pelo Kindle, porque não dava. É um livro que você não consegue largar. Eu larguei porque eu precisava em alguns momentos, mas se não, com total certeza teria lido em um dia. E isso é muito difícil porque eu leio devagar, mas eu teria lido em um dia. É fantástico. O livro passa e você não sente. Não sente, indescritível. Ah, inclusive esse livro eu vou receber pela Editora Arqueiro, mas eu comprei ele em e-book, teve uma promoção em e-book, né? E daí eu comprei. E eu comecei a só dar uma olhadinha, assim. Eu pensei, não, vou só dar uma olhadinha, ver como é que é, e quando chegar o livro físico, eu leio pelo físico. Não deu. O livro físico nem chegou ainda, e eu já terminei por e-book, porque não deu, gente. É um livro que, a partir do momento que você começa, não dá pra parar. Agora que eu já falei pra vocês sinopse, estrutura do livro, também falei um pouquinho das minhas considerações, mas agora eu vou falar com vontade. Gente, esse foi um livro que realmente, assim, plantou um triplex aqui na minha cabeça, porque eu criei várias teorias, achei que em 50% da história ela estava resolvida, e não. Quando chega em 50% da história, é que a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Espetacular, espetacular. E aí, como eu disse para vocês, a última linha do livro, ela vai te dar margem para um novo livro. Só que esse livro tem uma história fechada, né? E aí ele vai te dar margem para uma nova história. E quando eu soube disso, eu recebi exatamente essa informação que eu tô passando aqui pra vocês, né? Que teria um novo livro. Eu fiquei pensando como que essa autora vai escrever um novo livro a partir dessa história aqui. E é possível, e eu quero muito, gente. A Arqueiro já falou que vai lançar, né? E eu tô super ansiosa, porque, mano, assim, ó, não tenho palavras. Não tenho palavras. Ele é perfeito, ele é perfeito. Algumas pessoas me falaram no direct que ele tem um plot um pouco manjado. Eu até entendo que seja um plot que exista em outros livros, mas a maneira como ele foi desenvolvido, pra mim, foi espetacular. A maneira como o livro foi dividido em partes e essas partes vão nos entregando as informações, foi espetacular. Em resumo, esse livro é espetacular, gente. Não dá pra parar de ler. Foi o melhor livro de 2023 até o momento. Pra mim foi 5 estrelinhas, foi favoritadíssimo. Eu acredito aí que ele tenha uns 2 foguinhos de sapequice, tá? Mas, apesar de não ter cenas, tal, hot, né, aquela sapequice, esse é um livro que tem, assim, cenas fortes, tá? Então, ele tem alguns gatilhos que eu acho que valem a pena ser ditos, principalmente com relação a crianças, assim, maternidade. Eu acho que vale a pena ser dito isso. E não sei se eu posso falar os outros gatilhos, mas se você tiver curiosidade, me pergunta lá no direct que eu te falo, tá? É um livro espetacular, como eu já falei 30 milhões de vezes nessa resenha, mas é que eu quero falar sobre ele com as pessoas, entendeu? Eu terminei de ler e eu falei, vou ter que gravar pro YouTube, porque eu preciso conversar sobre esse livro. Ele ainda tá na minha cabeça, já faz 2 dias que eu li, e eu ainda tô aqui pensando na história e tô pensando no quanto eu quero a continuação. Apesar de ser uma história com começo, meio e fim, eu quero mais dessa autora. A Editora Arqueiro, assim, ó, não errou. Gente, que maravilhoso, que maravilhoso. Aí tem uma coisa que eu acho que eu não falei pra vocês na sinopse, mas que é relevante. Quando a Millie chega na casa dos Winchester, que é uma super mansão, eles têm um quarto de hóspedes, né? Um quarto bem legal, assim. Só que eles dizem pra Nina dormir no sótão. E esse sótão tem a janela trancada, não dá pra abrir essa janela,
e a porta só abre pelo lado de fora. Pronto, vou jogar essa informação aí e agora eu deixo com vocês. Quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando por esse link, vocês me ajudam com comissão sem pagar nada mais por isso. E se você já leu esse livro, por favor, não coloque spoiler aqui nos comentários, mas manda lá no direct pra mim pra gente conversar, porque ó, tô doida pra falar com alguém sobre a empregada. Bom demais! Eu vou ficando por aqui então. Um super beijo pra vocês e até a próxima! Tchau!